Eu disse para ele, teimou com Thaís e levou 2 regatas na mala. Aí eu falei para ele, agora pega as 2 regatas e enrola o pé. Para ajudar a aquecer o frio, né? Meu Jesus, é muito frio. Amanhã ele chega em Londres, né? Para a glória de Deus. Saiu daqui de Brasília, dia 18, ficou um dia em São Paulo e depois partiu para as conexões. E para ele que foi sem pressa para essa viagem, começa a trabalhar logo que chega, está conhecendo alguns lugares, né? Alguns pontos turísticos bonitos que só. Então está aproveitando, curtindo esse tempo. E a nossa oração, irmãos, é que ele seja próspero na sua estadia lá, em nome de Jesus, e que a Thaís e as crianças permaneçam bem aqui, tendo né, todo o suporte da igreja. As irmãs, por exemplo, já saíram na terça-feira, eu achei poderosíssimo aquilo, recebi a foto e disse, continuem, não parem, saiam bastante entre as senhoras. Não leva marido, deixa os maridos em casa cuidando das crianças. E saiam bastante. Vão para os cafés, vão para os churrasquinhos, comam bastante, usufruam desse tempo e deixa os maridos cuidando dos piolhentos e melequentos em casa. Tá bem? Vocês precisam desse tempo de vocês. Então arranja alguém para cuidar, para discipular e vão curtir a vida. Isso é necessário, isso é terapêutico para a vida das mulheres. Tá bem? Mulher não é só para cuidar da casa e nem só para cuidar de menino. Mulher é para curtir. Elas precisam desse tempo delas. Então os maridos que me ouvem, quando sua mulher disser que está saindo, libera ela. Não fecha a casa e libera a chave do carro, a chave da moto. Cleia já aprendeu a andar de Harley? Ainda não, vai aprender, né? E por aí vai. Mas saiam, se divirtam porque é bom, faz parte. A mulher volta para casa desestressada para fazer o marido feliz. Então, invistam esse tempo na vida delas. Jeremias e Raquel acho que já saíram, né? Estão fazendo 12 anos de casamento hoje. E nem deu tempo de eu falar com eles aqui. Já escapuliram e saíram a francesinha. Foram comemorar e celebrar. Então, é sobre isso, irmãos. Famílias plenas se faz com sabedoria. Amém? Dia 21 de dezembro, nós vamos ter aqui a nossa cantata de Natal. Eu sei que as mulheres já estão se organizando aí, especialmente Elinda e Maiara, com a questão do ensaio com as crianças, né? Para estarem aqui. E está no nosso projeto aumentar esse palco até lá. E esse restante até aqui. Para o palco ganhar mais espaço para as crianças poderem subir junto com o pessoal do Ministério de Louvor. Amém? E eles terem esse momento aqui de apresentação. Então esse palco vai até lá e depois até cá, para poder ter espaço aqui total para a igreja poder celebrar. Ontem nós adquirimos uma parte do som da igreja. Então hoje essas caixas que vocês estão vendo aqui foi fruto da pesquisa do André, junto com o Danilo, os outros irmãos, e nós fomos lá e pagamos para a glória de Deus. Quanto custou, pastor? Quase R$4.000. E nós dividimos isso em 4 vezes no cartão de crédito. Porque de forma responsável, como nós temos conduzido as finanças da igreja, a gente nunca deixa o caixa da igreja vazio. Sempre deixa valor lá para a gente ter uma margem de segurança. Amanhã, por exemplo, é dia de nós pagarmos o aluguel da igreja, quase R$6.000, e nós vamos pagar em nome de Jesus. E este som que foi comprado, irmãos, vocês percebem que já dá uma outra estética e visibilidade no culto, né? E não está ainda todo aqui, né? A gente vai incrementando com o tempo.
E ontem também recebemos esse material que está aí atrás, é o material que vai ser usado para iniciar as obras aqui do primeiro piso. Irmão, vocês estão me ouvindo? Estou sentindo muita dispersão. Olha como ficou bom, né? Parece que meu antigo pastor dizia, né, que antes de sair de casa vai ao banheiro e toma água, mas os irmãos parece que deixam para tomar água e ao banheiro na hora do culto. Agora quietou, graças a Deus. Eu dizia que a gente comprou o material aqui para a obra do primeiro piso. Vocês que chegaram, viram o Cris aí já do lado de fora fazendo os arremates. E depois ele vai pegar aqui a parte do primeiro piso para dar continuidade a essa obra. Tudo isso está custando para a igreja beirando R$7.000. E nós já compramos todo o material, inclusive compramos à vista o material, sem parcelar em cartão de crédito. E vamos pagar também o Cris parcelado sem utilizar cartão de crédito. Então, eu queria que você se alegrasse com isso, porque tudo que está sendo feito e executado está sendo feito por causa da sua fidelidade, por causa da devolução de dízimos e ofertas que você tem devolvido na casa do Senhor, e isso se torna possível de ser feito. A gente olha para o nosso contexto, tão pequenininhos que somos, mas a gente enxerga tanto milagre de Deus acontecendo na nossa direção, né? Então, na sexta-feira, eu coloquei uma mensagem no grupo do Parabellum pedindo ajuda para um irmão nosso, irmão em Cristo, no Rio de Janeiro, mora em Niterói, é o Neto, né? Ele trabalha nas embarcações aí de plataforma do governo e tal, ele fica 15 dias em alto mar. E o filho dele, o filho novinho que nasceu, o Heitor, ficou doente e sem plano de saúde, aquela coisa toda, e não tinha dinheiro para comprar remédio. O remédio custava R$108 apenas, mas ele não tinha esse dinheiro para ajudar o filho com a medicação. E aí ele me mandou mensagem, eu disse, eu mesmo poderia ajudar com esse valor, mas eu não vou tirar do grupo do Parabellum a oportunidade de abençoar a vida do irmão. Porque não era só o remédio, era a comida, era a fralda, porque quem não tinha R$108 para comprar uma medicação, de repente poderia não ter o dinheiro para comprar comida também. Então colocamos lá e abençoamos a vida do nosso irmão. Não sei quanto que deu a oferta, acho que somou mais de R$300, porque cada irmão mandou mais de 300 nada, beirando R$500. Nós mandamos para a vida desse irmão. E num instantinho só, irmãos, cada um oferta um tanto e a gente soma e abençoa a vida de alguém. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer a vocês o que eu já disse aqui anteriormente. Independente de qualquer necessidade que a igreja tenha ou vier a ter, seja na sua questão estrutural, nós nunca vamos nos eximir de ajudar, abençoar, acudir, socorrer e acolher a vida de alguém. Se nos pedir o socorro, nós daremos o socorro a essas pessoas, seja de dentro ou de fora, sejam irmãos desta congregação ou de outro lugar, porque nos pediu socorro, irmãos, então é Jesus mandando, é aquela igreja ali, é aquele povo ali que vai ajudar. E graças a Deus ele ficou tão emocionado, porque ele me disse, eu falei, Márcio, compartilha lá no grupo o antigo grupo do Goem, que era o nosso grupo de operações especiais de maçonaria, compartilha lá no grupo do BMC, que é um grupo nacional. Ele compartilhou, não veio nenhuma oferta. Tem lá quase 300 homens no grupo. Não veio nenhuma oferta. E aqui deste grupo, que tem, 40 homens no grupo do Parabellum 365, nós somamos quase R$500 de ajuda e de apoio a esse irmão. O que isso significa, irmãos? Que nós estamos no caminho, construindo um fundamento e um alicerce
de que os nossos olhos não estão voltados para o nosso próprio umbigo, mas para a vida do outro. E por que Deus está nos abençoando? Porque nós não estamos voltados para a estrutura. Jamais queremos estar com os nossos olhos voltados para isso. Jamais queremos estar com os nossos olhos voltados para a estrutura, porque o que mais importa é abençoar a vida de pessoas. E isso inclui a minha e a sua família. Se houver uma necessidade, um socorro que a igreja precisar dar, aqui estamos nós. Para somar junto, para chegar junto. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Então, para fechar, o nosso DNA espiritual, irmãos, é Tiago capítulo 1, versículo 27. Sempre será. Sempre será. E para eu fechar, Tiago Henrique, né? Ele interna no próximo sábado, dia 29, lá no Sírio Libanês. Tiago interna no próximo sábado, dia 29, no Sírio Libanês, e vai ser submetido a essa cirurgia de peito aberto, na segunda-feira. Ele deve permanecer pelo menos 7 dias na UTI. E vocês têm acompanhado ele pelas redes sociais, ele realmente está muito comovente, né? Esses últimos dias. Ontem nós tomamos um açaí juntos, ali na Lulu, em Samambaia, aqui, pertinho de onde eu moro. Não sei quantos de vocês conhecem lá, se não conhecer, passa por lá, quando for me chama, que eu gosto muito de açaí, eu sou viciado em açaí, irmãos. Eu tenho um vício, é açaí, né, meu bem? Eu tomo muito açaí, por isso que eu não fico fraco e nem sem energia. Mas tomamos um açaí juntos lá e declarei sobre a vida do Tiago que essa cirurgia vai ser exitosa e ele vai ser concluído com sucesso. O médico disse a ele que ele corre mais risco estando assim como ele está do que se submetendo à cirurgia. Então, a gente vai montar um relógio de oração, e aí eu vou pedir o apoio das irmãs aí, de oração, para naquele grupo que nós temos de intercessão, desde sábado até a segunda-feira, no momento da cirurgia, a gente montar um relógio de oração para estar orando especificamente pela vida dele, amém? Para que a gente esteja acompanhando ininterruptamente durante todo o processo de cirurgia. E os irmãos que estiverem lembrando, especialmente na segunda-feira, interceder pela vida do nosso irmão, amém? Mas nós declaramos, meu irmão, em nome de Jesus, que vai ser sucesso e êxito total. Você vai viver com plenitude de saúde para voltar a fazer suas corridas, em nome de Jesus. Conte com as nossas orações. Amém? Vamos pregar, né? 11 horas em ponto. Eu creio que meio-dia eu termino. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 24. A palavra que nós vamos pregar hoje, irmãos, é uma palavra bem pastoral. Uma palavra bem congregacional. Então, assentem no coração de vocês a palavra que vai ser recebida. Amém? E me amem nessa palavra em nome de Jesus. Tá bem? Antes que eu me esqueça, olhei ali a Mariana. Mariana e Gabriel compraram um carro para a glória de Deus, irmãos. Eu fiquei tão feliz porque os irmãos passaram um deserto, né? Foi um ano, Mariana? Um ano sem carro, andando de Uber. E eles têm muita atividade com as crianças, com o Luca e com o Pietro. Para lá, para lá, para cá, gastando um dinheirão com Uber todo mês, não é, Mariana?
E essa semana, para a glória de Deus, Gabriel falou comigo, pastor, conhece alguém de procedência, que vende carro e tal? Eu falei, mas conheço uma agência no Gama, onde a gente sempre faz negócio. Ele foi lá, mas não deu certo, os carros eram bem mais caros, né, do que aquilo que eles pretendiam comprar. E Deus abriu as portas, uma pessoa aqui do Riacho Fundo 2, não é? Tinha um carro lá praticamente de garagem, igual o seu, Carlos. Praticamente de garagem, que quase não saía. E eles compraram uma Space Fox, né, da Volkswagen, um carro muito bom. A tia de Eliane já teve um, carro excelentíssimo, um carro tamanho família, né? Então, que Deus abençoe vocês. Eu orei pelo Gabriel, por sua vida, e declarei em nome de Jesus que vocês façam muitas viagens com esse veículo, para a glória de Deus. É bom demais estar motorizado, né, irmãos? O Uber é muito bom, mas depende, às vezes dá 4 minutos, 6 minutos para o motorista chegar. Eu não tenho paciência para isso. Eu prefiro entrar no carro e ir embora, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Quem não tem carro aqui ainda? Olha, todo mundo tem carro. Ninguém está sem carro aqui? Não tem. O Elvis. Amém. Vai chegar em nome de Jesus. Elvis agora está trabalhando, graças a Deus. Eu fico tão feliz de ver o Elvis assim cansado, irmãos. Elvis, como é que está lá no trabalho? Trabalhando muito, pastor. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te renove as forças. Em nome de Jesus. Logo, logo você está com muito dinheiro guardado para abrir o seu negócio e também me dar dinheiro, um pouquinho de dinheiro. Amém? Irmãos, então agora de fato eu vou pregar. Êxodo capítulo 24. O tema da mensagem é Assembleia da Aliança ou Turismo Eclesiástico. Está escrito: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Já nesse primeiro versículo, irmãos, a gente compreende que tem uma igreja aqui, congregada. São mais de 70 pessoas. Mais na frente no texto, a gente vai ver que, além de Moisés, Josué também estava com Moisés, sendo seu auxiliar. Josué era o pastor auxiliar da igreja. Moisés era o pastor titular da igreja. E houve uma ordem do Senhor para Moisés: suba, ou subam, com todo o povo para me adorar. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Verso 3: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Moisés começou a pregar. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, um detalhe nesse texto, todo o povo respondeu a uma só voz e disse, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Há aqui, irmãos, uma unidade de espírito. Há aqui o protótipo de uma igreja unida num só propósito, em obediência à voz do pastor. Tudo o que o Senhor falar, nós faremos. Tudo que está escrito, o apóstolo Paulo disse, para o nosso ensino foi escrito. Então, nada do que está aqui foi escrito em vão. Há um objetivo, um propósito, para o qual a palavra está escrito a nós. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo
as 12 tribos de Israel e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Aqui é um culto. Eles estão em pleno culto, em plena liturgia. E a palavra diz que Moisés enviou alguns jovens dos filhos de Israel. São lembrados que domingo passado eu falei sobre a questão da importância de nós pais investirmos na vida dos nossos filhos, especialmente os nossos adolescentes. Está aqui o Enzo, já posicionado na manutenção da live da igreja. Vocês acham que eu, como pastor, sou besta? Não sou, porque o pai foi para longe. A mãe tem um filho recém-nascido. Se a gente não pegar essa família para trazer para perto, daqui a pouco a brasa esfria. Porque o isqueiro e o fósforo para riscar o fogo é o marido e o pai. É você, homem, não é a mulher. Então, se nós não trazermos essas crianças para perto de nós, eles se perdem facilmente. Então, conversei já com o Enzo, já conversei com o João lá atrás, já conversei com o Elô, já conversei com a Ana Júlia, minha filha, e quero pegar com o Lorenzo, e quero pegar todos esses jovens adolescentes e envolvê-los totalmente na liturgia da igreja. Precisamos de um grupo de adolescentes da igreja. Pastor, quem vai liderar essa juventude? Estamos orando ao Senhor, para Deus nos mostrar um casal que possa cuidar desses adolescentes e envolvê-los numa interação tão santa e saudável que eles estejam completamente inseridos no ambiente litúrgico da igreja. Então, nos ajudem nessa parte, de orar para Deus nos mostrar um casal. E enquanto eu falo, eu olho para alguns casais aqui. Quem sabe hoje Deus já me mostra. Não é não? Dudu e Yara. Yara que dorme aí no ombro do seu marido. Bia e André, a minha esposa está sussurrando ali, ó. Quem sabe? Olha o dedinho do André. Tássio e Renata. O Charles está ensinando o Lorenzo tênis. Olha, já é um caminho. Sinal de Deus, pastor. Quem sabe, né? Vamos lançar sorte. E Deus fará os seus sinais. Então, nós precisamos, irmãos, envolver essa juventude. Porque daqui a pouco são eles que estarão aqui. Nós não podemos estar iludidos e enganados que a gente vai estar aqui ad eterno, que não estaremos. Eles vão nos suceder e vão assumir a igreja de Jesus. Eu acho tão bonito quando vejo Davi aqui em cima com a Bíblia na mão, abraçado com ela. E os nossos filhos precisam estar biblados, né? Com a Bíblia na mão, para a glória de Deus. Então, quanto mais nós trouxermos essas crianças para perto, melhor. Então, eles estavam aqui num culto, irmãos. E nesse culto, Moisés diz: vá adiante alguns jovens adolescentes e façam holocaustos de sacrifício ao Senhor. O que é isso? Oferta. No culto há oferta. No culto há dízimo. Há devolução do dízimo. Porque é uma questão de doutrina para nós. E baseado naquilo que nós já temos ouvido com relação ao passado, e antes que eu me esqueça, amanhã às 20 horas nós temos reunião de diaconia, com todos os diáconos e diaconisas da igreja, aqueles que estão inseridos diretamente em algum lugar de liderança. E reunião geral com toda a equipe de louvor e da mídia, ok? Então, todos vocês que estão inseridos na mídia, louvor e diaconia, amanhã nós precisamos dessa reunião em caráter de emergência,
às 20 horas, tá bem? Então, eu dizia... Nós precisamos envolver esses adolescentes no serviço eclesiástico do Senhor e ensinar a eles, desde a sua tenra idade, a doutrina de Deus para a vida deles. Agora em 2026, eu disse, né, que a palavra seria bem pastoral. Agora em 2026, a partir do mês de fevereiro, quando iniciam-se as aulas na escola pública e particular, nós vamos iniciar aqui uma catequese, um catecismo, porque a igreja precisa ser doutrinada. E vamos adotar o catecismo de Westminster para doutrinar a igreja, catequizar a igreja. Vamos levantar professores para estar aqui domingo após domingo, às 9 horas da manhã, com escola de doutrina, porque nós precisamos de formatar a nossa identidade, para que a gente não fique perdido, levando em conta que nós temos aqui a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação Cristã no Brasil, Ministério da Fé, não é? E por aí vai. Somos um conglomerado de etnias e denominações eclesiásticas. Então a gente precisa definir a nossa cara, a nossa visão, a nossa imagem, como cremos, em quem cremos, não é? Para que não fique uma mistura de denominações. Então, fevereiro de 2026, nós iniciamos a nossa escola de doutrina, para que a gente tenha embasamento à luz da palavra sobre como nós cremos, em que cremos, para que a gente fundamente a nossa visão. Amém? Então, havia oferta no culto. Eles ofertaram no culto, dizimaram no culto. E isso é doutrina para nós, irmãos, porque de onde viemos, agora bem a pouco e curto prazo, o cara lá que nos ensinava dizia que não tinha necessidade de aplicar oferta e dízimo no culto. E nós estávamos tão com a visão fechada e tapada que a gente acaba acreditando, é verdade, não é que ele tem razão, como nós somos bobos, não precisa de falar de oferta e de dízimo no culto, porque é a nossa responsabilidade dizimar e ofertar. Só que nessa pegada, os crentes folgados e que não passaram por uma doutrina, aproveitam da santa liberdade que lhes é dado, ou lhes é dada, para simplesmente não dizimar e não ofertar mais. E isso causa um grande prejuízo à casa do Senhor e bloqueia os céus espirituais sobre a vida do crente. Porque algumas coisas são bloqueadas das nossas vidas. Porque dizimar, irmãos, devolver para o Senhor aquilo que não é nosso, é maravilhoso. Quando cai o salário na conta, a primeira coisa que nós temos de fazer é enviar o dízimo, enviar a oferta, enviar a contribuição. Porque se a gente deixar para fazer depois, irmãos, vai aparecer tanta coisa para a gente fazer, que depois o dízimo vai ficar para depois. E você não vai fazer. Não vai. Se deixar para depois, não vai fazer. Porque nós somos enganados por nós mesmos. Então, caiu o salário, a primeira coisa que tem de ser feita é enviar o dízimo. Enviar uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, uma oferta voluntária, segundo você propôs no seu coração, uma contribuição para abençoar as obras da igreja, aquilo que a igreja faz sempre. Então, por exemplo, agora nós investimos quase 5 mil reais em som. E agora você pode
oportunamente abençoar a vida da igreja. Está aí o Pix, atrás da cadeira. É o CNP, é o e-mail, o Pix, né? Da igreja. Então você pode abençoar. Dia 30 de novembro agora cai a primeira parcela do 13º salário. Pastor, eu devo dizimar também do 13º salário? Sim, pode, sim e deve. E da segunda parcela também, que é em meados de dezembro, quando você começa a comprar ceia de Natal, você também pode mandar a segunda parcela do dízimo para a igreja. E também uma oferta de amor para a igreja do Senhor Jesus, para abençoar a vida da igreja. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Verso 5, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, verso 9, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. O que é isso aqui, irmãos? Comunhão. A vida da igreja sempre se resume em comunhão. Nós sempre estamos assentados à mesa, repartindo o pão. Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra diz que eles estavam comungando da sã doutrina dos apóstolos, repartindo o pão e fazendo orações. Isso é comunhão. A liturgia é comunhão. Sempre que Jesus estava assentado com os seus discípulos, depois de uma viagem, depois de uma reunião, depois de uma missão, de pregar a palavra, eles se assentavam no determinado lugar onde estavam e comiam e bebiam, porque era sinal claro de comunhão. Parei em qual versículo, irmãos? 11. Verso 12. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Verso 12, então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, que é o que eu disse, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu
40 dias e 40 noites. Quando eu terminei de ler esse texto, irmãos, eu pensei comigo, Senhor, será que o Senhor está pedindo de nós 40 dias e 40 noites de jejum, só na água, sem comer nada, só bebendo água? Aí eu me lembrei que nós estamos no mês festivo, que é o mês de dezembro. Vai vir Natal e Ano Novo. Na mesma hora eu pensei comigo, eu não vou fazer isso com a igreja. Seria muita maldade. Privar o Felipe de vender os quitutes natalinos para a igreja. Que eu sei que os irmãos já estão ansiosos para fazer suas encomendas com um glorioso doce. Ontem eu falei com ele e ele disse, pastor, ainda o pessoal está fraquinho, não fez ainda suas encomendas, porque brasileiro é assim, né, irmãos? Deixa tudo para a última hora. Mas nós faremos. Mas eu queria propor, desde já, à igreja e movimento, que a partir do dia 2 de janeiro, a gente inicia um propósito de jejum e oração de 40 dias. Como que vai ser esse jejum, pastor? A gente vai poder comer? Vai. Até porque seria insanidade em mim, muita irresponsabilidade propor a vocês 40 dias de jejum sem comer nada. A gente precisa preparar o caminho para chegar lá. Mas no ano de 2026 nós chegaremos lá, irmã Ceissa. Faremos um jejum de 40 dias e 40 noites só na água. Consegue. Mas a partir de 2 de janeiro, a gente vai consagrar ao Senhor 40 dias e 40 noites de jejum. E nós vamos assentar isso para a gente definir como que vai funcionar esse jejum. Fato é que 2026 será um ano extraordinário na sua vida. Porque muitas portas vão se abrir na sua direção. Longe da teologia da prosperidade, aqui, mas eu quero declarar isso sobre você. Aquilo que em 2025 você não conseguiu executar, fazer, sonhar, projetar para consigo mesmo, 2026 é um ano, irmão, em que muitas coisas vão acontecer na sua direção. Não temos dúvida disso, porque em jejum, em consagração ao Senhor, irmãos, todas as impossibilidades são dissipadas das nossas vidas. Então, eu quero de fato que vocês sejam abençoadíssimos de uma forma exponencial, especialmente no quesito financeiro. Que as portas sejam sobejas na direção de vocês. Que vocês ganhem muito dinheiro. Que o Senhor os abençoe e prospere sobremaneira. Para quê, pastor? Para que a vida da igreja seja tão abençoada quanto tem sido até agora. Amém. Glória a Deus. Que portas de trabalho se abram, muitos projetos, muitos sonhos, muitos planos. Que Deus envie a você muitos network, muitas pessoas para o seu raio de relacionamento que sejam abençoadoras, boazes na direção de vocês. Que muitos contratos sejam fechados para a glória de Deus. Que você dispense contratos, que você dispense serviço, de maneira que você veja a boa mão do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. Como que isso vai acontecer, pastor? Orando, jejuando, buscando a face do Senhor, dia e noite e dia, consagrando as nossas vidas ao Senhor Jesus. Então existem razões, e aqui eu quero
começar de fato a palavra, para eu não fazer isso que a gente chama de turismo eclesiástico no domingo. E louvado seja Deus porque hoje tem uma presença boa da igreja aqui, mas muita gente ainda faltou. Eu já disse lá atrás, né, que a igreja faz rodízio, igual os carros em São Paulo, sai por numeração de placa. Aí parece que um irmão liga para o outro e combina no WhatsApp, irmão, hoje eu vou e você fica, tá bom? E domingo que vem você vai. Então existem razões para eu não fazer esse tipo de turismo eclesiástico. E o primeiro é o domingo, não é consumo religioso. O domingo é um encontro pactual do povo que Deus reúne diante dele. Domingo é o dia do Senhor, irmãos. Domingo é a assembleia solene. Domingo é um dia de aliança, é um dia de renovação. O pastor Paulo Borges Júnior tem uma frase interessantíssima que eu acho, que ele diz: uma semana de primeira não começa na segunda, começa no domingo. Alguns de nós achamos que a semana começa na segunda, quando você começa a trabalhar. E você pode estar mal como for, que você se reinventa e sai debaixo de temporal, de sol, mas você vai para o seu trabalho. Mas por que às vezes a gente negocia o nosso domingo, não estando na casa do Senhor e não estando no culto? Porque não há um compromisso real, pactual, esse compromisso de aliança, de nós estarmos juntos. Então o culto não é um evento espiritual disponível em qualquer esquina. O culto é a assembleia do povo da aliança com o seu Deus. Esse texto de Êxodo capítulo 24, a partir do verso 1, narra a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, usando a vida de Moisés e usando a vida de seu auxiliar Josué, juntamente com sua equipe, de subir ao monte e consagrar ali um culto de expressão ao nome de Jesus. E este culto é onde ele chama o povo, ou um povo específico, inscrito numa comunhão visível, porém local. É este culto aqui, onde nós não podemos negociar por absolutamente nada. Eu vivi anos da minha vida, irmãos, abdicando de estar em outros lugares, em outras viagens com os meus pais e meus familiares para estar no culto. E eu não perdi por isso. E isso não significa que você não vai viajar, que você não vai ter o seu tempo com a sua parentela e com a sua família. Não estamos aqui baixando uma ditadura de que agora dominicalmente você tem de estar aqui e abrir mão de todos os compromissos extras que você tiver. Não é isso. A questão é quando nós não vigiamos e abrimos mão de estar presente domingo após domingo, não estando no culto, que é um pacto de aliança. Não é um evento espiritual. Não é uma reuniãozinha que a gente decide por ir ou não ir. É uma assembleia, é uma convocação de Deus para você. É o Senhor fazendo uma convocação a você. Uma vez que nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, agora nós temos um compromisso de aliança. É um pacto firmado com o Senhor Jesus. Quando você faz um pacto de aliança com o seu marido e com a sua esposa, você está firmando um compromisso real, local, de ser fiel a essa aliança. Você trabalha todos os dias, mas no final do dia, para onde você volta? Para a sua casa, porque você tem um pacto local e real com o seu casamento. O que significa uma aliança para nós, irmãos? Não é só esse anel que a gente coloca no dedo.
pacto de sangue. Porque quando você adentra a sua esposa, você está rompendo o ímen dela. E há um derramamento de sangue com esse pacto. E esse pacto está estabelecido no mundo espiritual. Porque muitos casamentos estão findando a troco de banana ou a preço de banana. Porque maridos e mulheres não estão compreendendo o peso de pacto, de aliança que firmaram no mundo espiritual. Chama-se o pastor para celebrar um casamento e daqui 2, 3 meses o casamento está em período de divórcio já. Convoca-se testemunhas para dar a Brastemp, a Consul, para mobiliar toda a casa. Para dar, quem sabe, a lua de mel, no melhor hotel. E daqui 2, 3 meses o casamento está acabando. Por quê? Porque não houve um entendimento, uma virada de chave de que isso significa uma aliança. Não é porque amanhã minha esposa acordou feia, aí eu não te quero mais, você acordou fedida, eu não te quero mais. Houve uma aliança, um derramamento de sangue, é um pacto. Eu só tenho uma alternativa agora. Minha mãe dizia, aliás, ela diz, né? Comeu a carne, agora você vai roer o osso. Ela disse para o meu pai, coitado. Eliane e eu já tivemos muitos arranca-rabos, principalmente no início do casamento. E eu, bobinho, fui me aconselhar com minha mãe. Dizer, mãe, Eliane é muito chata, tá dando muito problema, eu não quero mais ela não. Vou separar. Ela disse para mim, você comeu a carne, agora vai roer o osso. Não aceito filho divorciado em casa. Se você casou e foi para sua casa, é de lá para mais longe. Não volta para cá porque aqui não tem mais o seu lugar. Aquele quarto que era seu, não é mais. Inclusive, a época, quando eu casei, eu tinha cachorro, né? Gostava de cachorro. Ainda gosto, acho bonito e tal. Mas não dá mais para ter agora. E aí, quando eu saí de casa, os cachorros ocuparam minha cama. Meu quarto. E minha mãe disse, agora o seu quarto é dos cachorros. Sábia, é. É do Piauí. Sua conterrânea. Irmãos, esse ar está funcionando? Está um calor terrível. Está um calor terrível. Está no 16? Eu vou arrancar o paletó. Essa conversa vai dar pão para mão. Então, eu entendi que eu não tinha mais a opção de voltar para a casa da minha mãe e do meu pai. Essa opção já era. Riscou do formulário do questionário. A minha única opção era consertar a minha vida com Eliane e Eliane comigo. Amadurecemos muito, graças a Deus. E estamos firmados, nosso casamento hoje está firmado para a glória de Deus. E temos conseguido, outro dia a Eliane conversou comigo, ela disse, amor, olha como que aquilo que a gente viveu no passado hoje tem servido para a gente ajudar outros casamentos e outras pessoas. Então tudo, olha, agora irmão, agora veio o vento aqui, ó, né? Graças a Deus. Então, é a aliança e o pacto que a gente estabelece com Deus e o entendimento que nós temos disso e a partir disso, irmãos, que nos faz caminhar a segunda milha. Então, fugir da igreja local para estar em outro lugar no domingo é trocar de mesa. É adultério espiritual. Porque a gente não foge do nosso casamento para estar noutra cama, para estar num motel,
com outra mulher ou com outro homem, porque nós entendemos que isso é adultério. Fugir da casa do Senhor para estar noutro lugar, bebendo de outra fonte, seria adultério espiritual. Isso é prostituição. Como quem troca de restaurante, rebaixando o culto a produto e o ministro a prestador de serviço. A igreja, irmãos, é uma comunidade de famílias, onde nós nos ajuntamos para viver e participar e nos ocupar da vida um do outro. E isso tem que ser tenazmente absolvido por nós cada vez que nós nos reunimos. Porque não é fantasia, não é protocolo de retórica de pastor. É um fato. Nós queremos participar da vida um do outro. Mando mensagem para alguns irmãos no decorrer da semana e alguns têm me dito: ô pastor, eu fico constrangido às vezes de ver como o senhor se preocupa com a gente, comento com a minha esposa, como o senhor se preocupa, está sempre mandando mensagem, tal. E isso não é uma coisa forçosa. Sabe o que acontece, irmãos? É instantâneo. Nós começamos a nos inserir na vida do outro e participar da vida do outro como se sua vida fosse a nossa. Isso é saudável para nós. Isso é aliança. Isso é pactual. Coisa mais gostosa da vida, irmãos, é não estar aqui no domingo, é estar com vocês no decorrer da semana. Na última quinta-feira foi feriado, eu fiquei tentado, mas tão tentado, a mandar mensagem no grupo da igreja de manhã e chamar vocês para ir para o parque. E no final do dia eu confesso que pequei e me arrependi, porque eu não chamei. Eu fui para o parque à tarde com a Eliane e as crianças, no Parque Águas Claras, aqui do lado. Maravilhoso. Eliane nunca tinha entrado lá, pensei que já tivesse, não sabia. Aí ela entrou, achou maravilhoso, forramos lá um negócio no chão, deitamos, e daqui a pouco chegou Charles e Denise com as crianças. Saímos de lá já de noite. Fomos lá um pouco mais para baixo para tomar um lanche, açaí com pastel e caldo de cana, lotado o parque. O Felipe Zanardi chegou até metade do caminho, que eu falei para ele: macho, vem vender bolo aqui, está lotado de gente, a gente está com fome também. Aí ele já tinha fechado a loja, eu disse: então vem sem bolo. Ele chegou, mas não conseguiu alcançar onde a gente estava, e precisou voltar. Estava com a Isadora e o Samuel, estava com as crianças. Então, o gostoso é isso, irmãos. Essa caminhada juntos, caminhamos que só lá, não foi, Charles? Eliane reclamando da distância, né? Por aí vai. Isso revela que precisa caminhar, fazer uma atividade física. Lembrei de você, Júnior, e da família. Se chamasse o Júnior, ele vinha agora. Que eu sei que vocês gostam de parque. Então, eu pequei, de fato, né? Na próxima vez eu chamo todo mundo, boto lá no grupo, para a gente estar juntos. Isso é comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O segundo ponto, responsabilidade pastoral. O crente é ovelha sob cuidado, não é espectador itinerante. Viemos de uma cultura onde as pessoas entram e saem da igreja e não são percebidos. Vão embora e ninguém sabe quem entrou e quem saiu. Porque o ambiente de igreja se tornou um ambiente itinerante, você não tem mais vida com o outro. E culto é vida, irmãos. Ovelha é alguém que está sob cuidado. Quem é o seu pastor? Fulano de tal. Quem é a sua ovelha? Fulano de tal. É alguém que está sob cuidado. É alguém que está sendo pastoreado por alguém. É alguém que está sendo acompanhado, discipulado, doutrinado, consolidado
por alguém. Crente em comunidade cristã nenhuma deve ser um ser solto no ambiente de culto, entra e sai, ninguém percebeu. Quem é o seu pastor? Eu não tenho pastor, eu vou numa igreja ali. Eu só apareço lá de vez em quando e vou embora e ninguém me viu. Participamos de uma comunidade de fé há pouco tempo em que era assim. Júnior e família testemunharam a esse respeito. Pastor, ficamos lá durante muito tempo. A gente entrava e saía, ninguém via a gente. Participavam da diaconia da igreja. Pasmem. E não eram conhecidos, não eram agregados ao corpo. E por que, irmãos, eu estou trabalhando isso com vocês? Propositalmente. Por isso eu disse, me amem na palavra. E a palavra seria bem pastoral. Porque, por exemplo, o pastor Jonathan tem conversado comigo e das últimas conversas que tivemos, ele falou, pastor, percebe como que você está tendo agora de administrar um déficit que aquele cara lá nos deixou? Porque ele dizia, ovelha não é pet. A gente não vai ficar botando lacinho no pescoço da ovelha, porque a ovelha não é pet. Mas quando a gente abre o entendimento para a palavra, a gente achava muito lindo e muito bonito todo o discurso e toda a retórica, mas quando a gente volta os nossos olhos para a palavra, opa, está tudo errado. Ovelha de fato não é pet, mas é ovelha. É um rebanho que está sob o cuidado de alguém, de uma comunidade, de um pastor. Portanto, o pastor tem que ir atrás da ovelha sim, tem que cuidar sim, tem que saber qual o estado da sua ovelha sim, tem que acompanhar de perto, saber como ela está, porque de repente está passando por alguma situação. E quando a gente cria um contexto de que não deve ir atrás, então vira esse ambiente de prostituição, de adultério, onde ninguém conhece a vida de ninguém, todo mundo pega todo mundo. Se alimenta de fonte A, B, C, D, e não está firmado em lugar nenhum. Porque não existe responsabilidade pastoral. Então a membresia implica responsabilidade pastoral e submissão ao seu pastor. Hebreus capítulo 13, o verso 17, a minha versão é a NAA, está escrito, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Ovelha deve estar sob cuidado. Gabinete não é dor, gabinete não é sacrifício, é privilégio para a vida de um pastor. É privilégio para a vida de uma ovelha, que está na casa do seu pastor, está à mesa com o seu pastor. De repente, não é nem para uma conversa de doutrina ou de discipulado, mas apenas para uma comunhão, para o partir do pão. Quando eu vi essas mulheres reunidas naquela mesa, Eliane me mandou a foto, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa linda, porque essas mulheres vão conversar de tudo um pouquinho. Vão ajudar uma a outra. De repente, uma que não está bem, uma que está com depressão e por aí vai, e vão se ajudar, vão se entender, vão se resolver, vão caminhar mais juntas. Esse é o propósito. Família. Ser família. Então, biblicamente, o crente está colocado sob cuidado pastoral. Ovelhas que se deslocam sem necessidade estão evasivas da própria jurisdição espiritual, à qual se comprometeram. Por exemplo, um casal se desligou, aí só mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Disse, como assim? Que falta de respeito.
comigo que sou pastor e com a igreja que lhe serviu? Como assim? Só uma mensagem de WhatsApp. E além de tudo dizer para mim que estavam conhecendo outras congregações. Então assim, a igreja se tornou agora esse cardápio, esse menu, que você escolhe qual prato você vai comer, qual tipo de comida, com qual tipo de comida você vai se alimentar. E aí, primeiro eu esmiucei isso durante uma semana. E busquei de Deus, Senhor, me orienta. E me dá uma palavra. E nem troquei muita ideia com a Eliane, porque senão ela ia me atrapalhar. No sentido de aconselhamento. Porque por ela dizia, não amor, só abençoe e tal, vamos continuar a vida. Não posso. Não posso. Eu preciso doutrinar. Sabe para quê? Não é para ficar aqui nem permanecer, é para quando chegar lá, no outro lugar, o amado pastor não passar pela mesma tristeza que a amada igreja que passa. Então a gente precisa ensinar. Aí peguei o áudio e mandei um áudio bem grande para poder doutrinar. Dizer, primeiro, vocês assentaram no coração, está em outro lugar, sem ao menos chamar o seu pastor para uma conversa. Isso é totalmente desrespeitoso com a vida do seu pastor e com a vida da comunidade de fé, ao qual vocês foram recebidos como membros. Não pode. Então, uma vez que assentaram no coração, vão em paz, mas não façam isso com o seu pastor atual, com o pastor do futuro, com a igreja do futuro. Primeiro senta, vamos conversar, vamos alinhar, vamos entender, vamos buscar qual foi a razão, quais são as razões. E a reclamação, e não estou dizendo que seja pontual, às vezes é uma questão genérica que acontece em todo o globo terrestre. Não nos identificamos com a igreja, mas quem disse, irmãos, que uma igreja em plantação, nós temos de nos inserir nela para buscar identidade? Uma igreja em plantação, irmãos, ela precisa de obreiros, homens e mulheres prontos para servir e para perguntar o que precisa fazer, o que há aqui que precisa ser feito que eu possa ser útil. Não é o como eu quero ser servido, mas de que maneira eu posso auxiliar mais e melhor. Como eu posso me comprometer mais com o corpo de Cristo para servir melhor o corpo de Cristo e servir o Senhor. Então, o pacto congregacional inclui estar sob uma mesma voz pastoral, não sob pregações itinerantes por preferência momentânea. Terceiro, comunhão concreta. A comunhão é corpo real, não é plateia rotativa de estacionamento. A ceia e a comunhão cristã pressupõem relação contínua com o corpo local. Segundo domingo do mês é o nosso tempo de ceia com o Senhor Jesus. Toda a congregação deve estar presente. Porque é uma assembleia, uma reunião solene, das mais importantes que a igreja possa celebrar. Porque está escrito, fazer isso em memória de mim. E quando nós celebramos a ceia, irmãos, nós estamos declarando até que o Senhor venha. Por isso ela é tão importante e de caráter messiânico para a vida da igreja. Porque nós estamos declarando o advento do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17 está escrito: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos,
somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então nós somos o corpo de Cristo, irmãos, um só. Um só corpo e um só cálice, que juntos comungamos como membros do corpo do Senhor Jesus. Então não existe comunhão devocional abstrata. Isto é, algo que não é concreto, físico ou real, que existe apenas no campo das ideias e conceitos. Não existe isso. A hospitalidade, o serviço, o discipulado e a mutualidade não se cumprem em visitas ocasionais. Se cumprem em visitas assíduas, periódicas. Se a gente resolver ir para a escola só quando dá na telha, se você resolver levar o seu filho para a escola só quando lhe der na telha, no final do ano vem bomba. Ele vai reprovar. Existe uma aliança que você firma no início do ano quando você faz a matrícula e que custa caro. Esse ano eu dividi a mensalidade dos meninos em 3 vezes para eu aguentar pagar. 10, 15, 20 todo mês. Para o ano que vem eu já estou pensando nos meus botões. Vou pedir para botar 10, 20 e 30. Para não ser mais de 5 em 5, vou pedir 10 dias de prazo para cada mensalidade. Para ficar melhor para mim. Porque no início do ano a gente firma uma aliança, um pacto, uma matrícula. Se você não pagar, você vai pagar juros, vai ser acionado na justiça porque não pagou a mensalidade. Se não levou seu filho, problema. Mas você firmou uma aliança com a escola de pagar a mensalidade. Então, a aliança exige enraizamento. O turismo eclesiástico promove o anonimato. Essas grandes igrejas por aí, irmão, o que entra e sai de gente que não é visto, não é percebido, que só é consumidor de culto. Ele só quer ouvir o pai da bênção. Qual é a bênção que eu vou receber para essa semana? E vão embora, mas eles não querem participação com o corpo. Alguém disse, participa dos ministérios. Já viu gente que entra e sai e não quer participar de nada? Gente que entra e sai de igreja e não quer participar de nada, fiquem, de olho aberto. São pessoas que têm intenções outras, que de repente só está, mas não é. Não participa da vida da igreja. Você, esposa, quer um marido que só está, mas não é? Você, marido, quer uma esposa que só está, mas não é? Não queremos, irmãos. Porque foi firmada uma aliança, um compromisso, um pacto. Quarto e penúltimo ponto, formação pactual. Deus nos reforma semanalmente no ajuntamento do seu povo. O culto do dia do Senhor molda a vida da família pactual, isto é, da família de aliança. Por isso, irmãos, precisa estar presente. Às vezes, faltar uma celebração, nenhum problema. Avisou, louvado seja Deus, tratamos isso na nossa reunião de diaconia. Vai precisar faltar, avisa o seu pastor, para ele estar atento e consciente da sua ausência. Até para que a gente possa orar, porque de repente aconteceu alguma coisa e precisa da oração e da intercessão da igreja. O culto forma um povo e não apenas nutre indivíduos. Então é essa formação, irmãos, de aliança, de pertencimento. Nós temos uma liga, nós pertencemos a um lugar.
Existe um pastor sobre a sua vida, que ora, intercede por você, nas madrugadas, de dia. Então nós estamos desconectados e desligados um do outro. Quem está em busca de experiência perde o ritmo formativo dado pela palavra exposta progressivamente domingo após domingo, no mesmo rebanho, sob a mesma estrutura litúrgica. Por isso, da importância de nós estarmos presentes. Porque a gente não perde o fio da meada, a gente não perde o modelo congregacional, a gente não perde a base e o fundamento que está sendo dado. Então não há formação pactual onde há instabilidade congregacional. E para eu encerrar, Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É Paulo quem está dizendo, não sou eu. É o que está escrito. Proteção espiritual. A estabilidade na igreja local cuida e guarda o rebanho de Cristo. A igreja local é o meio ordinário de graça estabelecido por Cristo. Foi o Senhor quem estabeleceu. Salmos 92, versos 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quem dá o crescimento, irmãos? A congregação local. Quando nós estamos plantados e inseridos num lugar e num ambiente, haverá crescimento. Sem precedentes para a minha e para a sua vida. Porque nós estamos sob cuidado. O retrato nítido disso é a vida dos nossos filhos. Por que há crescimento na vida dos nossos filhos? Porque eles estão sob cuidado de uma mãe e de um pai. Há um lar, um lugar geográfico, uma estrutura segura, onde eles estão sendo formados dentro dessa aliança. Isso é segurança congregacional para os nossos filhos. Agora, peguemos os nossos filhos e lancemos eles ao mundo, fora dessa estrutura familiar. Vejam se vai dar certo. Não vai. Eles vão se perder do caminho totalmente. Já dizia as nossas mães, né? Se você não quiser aprender aqui, vai para o mundo porque o mundo te ensina. E vai ensinar da pior maneira possível. Então, instabilidade e itinerância espiritual fragilizam, tornam a pessoa espectadora de culto e desviam a adoração do centro, Deus, e não a minha preferência. Por isso eu volto a dizer, irmãos, igreja não é um local para nós escolhermos. Igreja é um local para nós estarmos, para nós pertencermos. É imprescindível, totalmente imprescindível que nós estejamos inseridos num ambiente de culto. Custe o que custar. Fidelidade à igreja local é fruto da fidelidade à aliança. Enquanto o turismo eclesiástico se torna uma tentativa de ser beneficiário sem ser corpo. Então não tem como. Deus não negocia essas coisas conosco, com a igreja. Jamais vai negociar. Alguém que queira estar no culto só para colher as benesses daquilo que é pregado, não tem como, irmão.
Tem como, precisa estar ligado ao corpo. É o texto que lemos de 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17. Estão todos ligados a um só corpo, tomando do mesmo vinho e do mesmo pão. Do sangue derramado na cruz do Senhor por nós. Hebreus capítulo 10, e agora de fato eu termino, versos 24 e 25. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Há um alerta de Paulo aqui nesse texto. O dia do Senhor vem, e está perto, e está chegando. Alguém disse, pastor, tem 30 anos de crente, eu ouço a mesma coisa há 20 anos de que o Senhor está chegando e até agora ele não chegou. O que está acontecendo? Será que apologeticamente nós estamos heréticos? Não evidenciando a vinda e o retorno do Senhor Jesus? O fato não é sobre o dia, a hora, a data, o mês, o ano. O fato é mais sobre nós estarmos preparados sobre a vinda do que propriamente sobre a vinda de Jesus. Porque qual é o mais importante? Jesus descer aqui agora e levar a igreja? Ou nós estarmos de fato preparados para subir? Não é a pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É a pergunta de, estamos de fato prontos, irmãos? Se Jesus vier agora, estamos prontos? Estamos prontos? No nível de igreja que somos, com a qualidade de crente que somos, esses crentes que eu falei aqui no período de 1 hora, que frequentam o culto, mas não são parte do culto, que entram e saem sem serem percebidos. Há uma emergência, irmãos, de Deus para conosco, o pertencimento ao corpo, de estar completamente ligado a membresia de Cristo Jesus. Eu encerro essa prédica pastoral, totalmente pastoral, dizendo a vocês, irmãos, que essa palavra é totalmente amor. De minha vida para com vocês, cada um. Amo vocês. Aprendi a amá-los. Os que chegaram há mais tempo e os que chegaram por agora mais cedo. Amo estar junto de vocês. E nada, absolutamente nada, irmãos, pode roubar de nós o corpo ligado, a mesa preparada. Porque juntos, irmãos, nós faremos proezas em nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Há muito para nós fazermos como corpo ligados nesta membresia. Tem tanto homem bom aqui, irmãos. Muita mulher preparada nesse lugar. Os nossos filhos. Se eu não fosse pastor da igreja e fosse apenas um membro comum, eu não escolheria outro lugar para congregar senão aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou vendo tudo nascer. Alguém tira uma foto do Enzo aqui, irmãos, e manda para o Dudu. Já mandou, né? Pois é. É sobre isso. Porque nós estamos vendo tudo nascer. A minha expectativa é, por exemplo, daqui 50 anos, jubilar. Isso significa que eu vou jubilar com 90 anos de idade.
Eliane provavelmente já vai ter morrido. E vocês estarem aqui, fazendo parte desse culto. Está repreendida. Ela disse, tá, acho que esse negócio que ela tem aqui na frente é a marca da viúva. Então eu vou morrer primeiro. Irmãos, o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida, na sua família, na sua história em 2026. E eu queria que o seu coração estivesse completamente inclinado a cada vez mais fazer parte deste corpo, ser abastecido da vida desta igreja e entregar a sua vida para aquilo que Jesus quer fazer em você e através de você. A igreja não se resume a esse espaço e a esse ambiente somente apenas. A igreja, ela é intercontinental. Ela vai além das nossas geografias. Então o Senhor vai usar a sua vida, você, homem, mulher e criança, para ser totalmente participante do corpo de Cristo com aquilo que Deus já colocou em você, para ser um abençoador. A minha oração é que onde você passar, por onde você passar, você seja uma testemunha viva, ocular, que Jesus está vivo. E Ele vai voltar. E Ele está preparando a sua noiva para o encontro com Ele. Então, seja aqui dentro, seja lá fora, seja no seu trabalho. Por exemplo, o Tiago, sábado, interna. Vai ficar esses dias todos na UTI. Eu disse para ele, Márcio, se precisar de algum apoio, eu sei que agora a Cleia está dirigindo, o carro é mais fácil de pilotar, mas eu estou aqui pertinho do CCI, se precisar do apoio com as crianças, é só me chamar, para levar Lorenzo, Alice e Manu para a escola. Seja para levar, seja para trazer, eu tenho mais flexibilidade de tempo. Eu estou completamente, inteiramente à disposição para servir sua casa. E a minha oração é que esse tempo seu no hospital, você seja uma testemunha viva, que Jesus Cristo está vivo. E que esse procedimento que você vai fazer possa redundar em salvação de muitas pessoas, através de um testemunho vivo, em nome de Jesus. Que a sua vida, homem e mulher de Deus, seja um testemunho vivo. Que o Senhor te use em todos os lugares por onde você passar. Que no seu trabalho as pessoas vejam você como um cristão de verdade. Um homem e uma mulher de verdade, que tem uma vida ilibada com Deus, e quando eles lhe perguntarem que igreja você faz parte, você diga de que igreja você faz parte. Quem é o seu pastor? Você diga quem é o seu pastor. Porque é uma alegria em nós dizermos quem somos, a nossa identidade, o nosso CPF, a nossa RG espiritual. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, nessa hora, nessa finalização de celebração. Como corpo de Cristo que somos, liberamos, ó Deus, essa palavra no mundo espiritual e pedimos que haja um selo da vida da igreja em movimento. Destes irmãos que comungam, participam do corpo de Cristo juntamente conosco. Que haja, Senhor Deus, uma aliança firmada, um pacto firmado nos céus, deste povo, ó Deus, que tão de perto nos acompanha, que comunga da mesa, que participa da mesa, do pão, do vinho, conosco. Te pedimos, ó Deus, que os nossos filhos
cada vez que crescerem, percebam o quão gostoso é, o quão saudável é, ó Deus, pertencer a Cristo. Por causa do nosso testemunho, por causa da congregação local, por causa da doutrina, por causa da liturgia, por causa do pertencimento. Ó Deus, que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer falácia, por qualquer falso crente ou falso pastor, mas que estejamos bem alicerçados, fundamentados nos rudimentos da Tua palavra, do texto que acabamos de ler. Senhor Deus, que a Tua palavra seja poderosa todos os dias em nós e para nós. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor Deus, que aquilo que ainda há em nós que precisa ser curado, restaurado e liberto, que o Senhor faça em nós, em nome de Jesus, e que muitas pessoas, ó Deus, vejam a glória do Senhor em nós para a salvação, para serem salvos, para serem agregados, para serem congregados em nosso meio. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Abençoa o Senhor este povo, esta congregação para um crescimento, em nome de Jesus, para espalhar o Teu Evangelho, para proclamar a Tua palavra, para evangelizar povos, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos, ó Deus, a vida do Dudu lá na Europa. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida dele. Que, ó Deus, permaneça firme no seu propósito, sempre avante, em nome de Jesus. Abençoamos a vida de todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes hoje aqui conosco. Pedimos a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Todos os homens, mulheres e crianças que estão ligados, Senhor Deus, a este corpo, que haja a bênção do Senhor sobre eles durante toda essa semana, em nome do Senhor Jesus. Oramos por saúde física, mental, espiritual. Ó Deus, te pedimos a bênção do Senhor sobre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Que nenhuma enfermidade, Senhor Deus, seja tão maior quanto a Tua destra fiel sobre nós. Em nome de Jesus, que o Senhor repouse sobre nós, ó Deus, a Tua mão poderosa, liberando saúde, liberando prosperidade sobre o Seu povo, abrindo portas diante de nós, portas, ó Deus, que estão fechadas, portas, ó Deus, que o Senhor tem para nós, que elas se abram e que a gente tenha acesso a todas elas, pelo nome de Jesus. Oramos mais uma vez pela vida do Tiago, ó Deus, que vai submeter uma cirurgia na outra segunda-feira. Desde já oramos pela vida do Teu filho, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre de todo mal, que o Senhor, ó Deus, seja aquele quem vai manusear toda a equipe médica, em nome do Senhor Jesus, preparando o Teu filho, ó Deus, para o pós-cirúrgico, que o testemunho dele seja poderoso na vida de outras pessoas. Assim nós oramos pedindo que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Teu Espírito estejam e permaneçam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém, irmãos. Beijo no coração de vocês. Até amanhã.